Deixa eu entrar na tela do Canvas. Vamos lá. Inteira. Bom, vamos começar, né? Já que o pessoal não está chegando. Vamos lá em módulos aqui. Ó, a aula do dia 20, né? Do 10 já está disponível, correto? A gente vai entrar nessa álgebra relacional em alguma parte de introdução. Vamos ver se a gente consegue, tá? Como é uma aula só, às vezes a gente não consegue entrar com tantos detalhes, mas a aula que já foi apresentada, esse tópico já vai estar aqui, tá? Em gravação disponíveis, ou eu vou criar uma outra aqui, ó. Aulas disponíveis, ou gravação disponíveis, tá? Para diferenciar dessa aula aqui. Então, vamos lá. Dia 8, na aula 8. Banco de dados. Essa parte aqui, ó. Bom, aqui, na verdade, é mais para a gente poder fazer a parte de relacionar, né, a álgebra relacional que a gente viu na aula anterior com o SQL, tá? Bom, lembrando, né, recapitulando um pouco da álgebra relacional, o que a gente tem? Letras final do alfabeto, elas denotam relações, e letras no início do alfabeto, elas denotam os atributos, né? A letra θ é usada para denotar um dos 6 operadores de comparação. Igual, maior, menor, maior igual a, menor igual a, diferente. Tá? Então, aqui, né, a gente vai denotar as tabelas como RST e os campos como ABC. Né? Vai ser utilizado o quê? Alguns dos operadores de comparação, são esses daqui que a gente já tinha comentado aí. Né? Nesse caso, em álgebra relacional, a gente tem o R união S, né? Que é o quê? Ambas, é a relação que contém as tuplas que estão em R e S ou em ambas. Se a tupla está presente em R e em S, ela só aparece uma vez. Ela tem que ser o quê? União compatível, ou seja, né? Se eu tenho conjuntos de inteiros, eu tenho que ter inteiros. O outro tem que ser inteiro. Conjuntos de reais, eu tenho que ter reais no outro conjunto. Conjunto de string, eu tenho que ser string também, tá? Então, R união S, né, dentro do Oracle ficaria dessa forma aqui, ó, select asterisco from A, union select asterisco from B. Apesar de A e B aqui estar sendo representada por tabela, né, mas isso seria a nossa transformação para SQL. Isso daqui seria a união, né, entre R e S, isso daqui seria o comando aí de transformação para select, tá? Aqui, né, é a relação que contém as tuplas que estão em R ou em ambas. Aqui seria, então, a intersecção, né, entre elas. Então, somente as que estão em ambas, a gente conseguiria estar capturando, ó, esses dados aqui. Para transformar em SQL, select asterisco from A, intersect, select asterisco from B. Dessa forma, a gente conseguiria pegar as tuplas que estão em ambas, A e B, nesse caso aqui. Tá? E a diferença, né? Contém as tuplas que estão em R, porém, não estão em S. Observe que R menos S é diferente de S menos R. No Oracle, esse comando funciona, tá? Select asterisco from A minus select asterisco from B. Então, eu só tenho o resultado, né, ó, do A que eu tenho menos o B. Tá? Então, esse é o resultado aqui, ó. Se o B eu tenho alguma coisa, ele vai me tirar do resultado de A. Se eu não tenho nada, ele vai me manter. Então, seria para resolver esse problema com menos. Isso só funciona no Oracle, correto?
No SQL Server, a gente teria que fazer uma subselect. Aqui não tem o que fazer. Tá? E, né, contém, aqui ainda é a diferença, né, contém as tuplas que estão em R, porém não estão em S. Observe que S menos R é diferente, R menos S é diferente de S menos R. Né? No SQL Server, a gente teria que fazer uma subselect dessa forma aqui, ó. Tá? Select asterisco from A, where A mais B not in. Select A mais B from B. Então, nesse caso aqui, a gente está concatenando, né, ó, as duas colunas aqui, para ser comparadas com essas duas colunas aqui de A e B, da tabela B, tá? Então, seria o not in que a gente teria que implementar no SQL Server. Em questão de desempenho, esses dois mudam? Não. Para um, ou é o mesmo desempenho? Que abrange um, tem no outro? É que assim, o problema é que é o seguinte, não dá para comparar diretamente esse cara com esse, tá? O porquê? Porque o Oracle também faz esse cara aqui, o notinho, tá? Quando a gente utiliza o minus no Oracle, ele já é otimizado. O SQL não existe essa opção, só existe colocar o notinho. Se a gente tivesse que utilizar o notinho no Oracle e comparado com o minus seria mais rápido. Porque já é uma função customizada para isso, né? O notinho não, o notinho é uma função mais genérica. Tá? Então, se a gente vê no Oracle, é óbvio, prefiro utilizar o minus. Se tiver no SQL, você não vai ter outra opção a não ser o notinho. Ok? Bom, aqui a gente tem, né, ó, RS sendo as nossas tabelas, A e B e A e B sendo o quê? Os nossos campos. Para a gente listar o conteúdo dessas duas tabelas, select asterisco from R, select asterisco from S. Beleza, o select A, B, né, from R, select A, B from S. Eu poderia estar colocando os nomes dos campos aqui também, né, em vez de ter o asterisco para pegar todos os campos, né. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a operação de união, né, então, transformando esse R união S, select asterisco from R, union, select asterisco from S. Isso daqui é a minha união. A intersecção, aqui a gente tem o intersect, select asterisco from R, intersect, select asterisco from S. Isso daqui seria, então, ó, o nosso resultado. E esse cara aqui, R menos S, o minus daqui no Oracle. Correto? Beleza. E quando a gente tem a projeção a gente começa a limitar agora as colunas, né? Então, mais uma vez, as mesmas tabelas, RS, A e B, A e B. Para a gente ver o conjunto das duas, select asterisco from R from S, beleza? E agora aqui, ó, select distinct A from S. Select distinct A, aliás, from S, é desse cara aqui, ó. Aí eu vou ter o quê? Somente o resultado de 355. Como eu não tenho repetição de tuplas, 5 deles é limitado. Então, 3 e o 5 aqui, ó, viriam para o meu resultado. Tá? E, nesse caso aqui na álgebra relacional, né, seleção de MNFunc de funcionário. Select NMFunc, ó, nome e nome, from funcionário, origem do meu dado. Essa é a transformação desse cara da álgebra relacional para SQL. Ok? Bom, aqui é um outro exemplo de seleção, né? Ó, select asterisco from S, where B maior ou igual a 6. Nesse caso aqui, ó, a minha álgebra relacional, B maior que 6 e S. S é o meu conjunto. B é aqui, ó. Aí ele vai começar a comparar. 4 é maior ou igual a 6? Falso. 6 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. 8 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. Então, 5 e 6 e 5 e 8, né, ó, seria o meu resultado. É a tupla, né, ó. Aqui ele não está fazendo projeção nenhuma, ele só está fazendo seleção. Então, a seleção, ela só envolve linhas, né? Então, por isso que o resultado fica 5 e 6 e 5 e 8. Tá ok? Lembrando, né, essa letra sigma aqui, ó, representada por qualquer símbolo, né, das 6 opções que a gente tem. Quem vai definir esse símbolo, obviamente, vai ser o exercício. E aí a gente tem que obedecer a regra aí, tá? Deixa eu só
colocar aqui. Permitir. Beleza. Então, vamos lá. Isso daqui ainda não. Aqui a gente tem o quê? Outra consulta em álgebra, né? Select B from S where B maior ou igual a 6. Aqui, então, eu tenho uma seleção, ó, a seleção B maior ou igual a 6. Where B maior ou igual a 6. From S. S, ó. É a minha origem do meu dado. Projeção de B. Select B. Correto? Então, dessa forma aí, a gente tem o quê? Toda a nossa álgebra aqui, ó, transformada em select novamente. Ok? E o resultado vai ser 6 e 8 aqui. Nesse caso, né? Bom, quando a gente tem isso daqui em álgebra, seleção de sexo igual a M de funcionário. Select asterisco. From funcionário, ó, tá aqui. Where sex igual a M. Seleção de sexo igual a M. Ok? Isso em álgebra relacional e isso em SQL. E agora, projeção, né? Ou seleção. Seleção e projeção. Sexo, seleção de sexo igual a F de funcionário. From funcionário, funcionário. Sexo igual a F, where sex igual a F. Projeção de MN-Func, DT-ADM. Select, MN-Func e DT-ADM. Desse modo aqui, a gente transforma o que é em álgebra relacional para SQL. Ok? E aqui a gente tem o quê? Um produto cartesiano, né? Quando eu tenho um produto cartesiano dessa forma, R cartesiano S, é só dessa forma aqui que a gente tem no select. Select asterisco from R, vírgula S. Esse daqui é o comando mais simples do produto cartesiano, tá? Mas a gente poderia estar utilizando o cross também. Select R cross join S. Tá? Os dados eles iriam multiplicar a linha da primeira tabela vezes todas as linhas da segunda tabela. Segunda linha da primeira tabela com todas as linhas da segunda tabela. E assim por diante. Tá? E é isso que a gente teria de resultado aqui, ó. Bom, o que a gente tem aqui, né? Produto cartesiano com seleção e projeção. Funcionário cartesiano cargo, onde funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. E aí eu tenho a projeção de NM-Func, DT-ADM e VR salário. From funcionário, vírgula cargo. Só isso daqui em SQL já me faz o quê? O produto cartesiano. Isso daqui é o produto cartesiano. Seleção de funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. Where funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. E aí projeção de MN-Func, DT-ADM, DT-ADM, VR salário, VR salário. Ok? Dessa forma, então, a gente está traduzindo projeção, seleção e mais produto cartesiano de álgebra relacional para SQL. Aqui é uma outra, né, a projeção em álgebra relacional SQL. Funcionário por cargo, ó, funcionário por cargo. Seleção de funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. Funcionário.cd cargo igual a cargo.cd cargo. E sexo igual a M. End, sexo igual a M. De MN-Func, projeção, DT-ADM, VR salário. NM-Func, DT-ADM, VR salário. Ok? E junção, que a gente tem aqui em álgebra, né, ó. Isso daqui, acho que é a junção natural, não, ainda não é. Aqui a gente tem esses três conjuntos agora, o R, o S e o T, né, ó. A gente tem um cara artesiano entre R e T. R, que é esse cara aqui, ó, e T. As linhas da primeira tabela se multiplicam com as linhas da segunda. As linhas da segunda tabela, da primeira tabela, a segunda linha da primeira tabela multiplicam por todas as linhas da segunda tabela.
Só que aí a gente tem que fazer o quê? A gente, na verdade, vai fazer a comparação, né? R de B é maior do que T de D? R de B, esse cara aqui, ó, 2. É maior do que T de D? T de D, 2 é maior ou igual a 6? Não, não é. Tá? Então, primeiro a gente tem o quê? O cartesiano. Para depois fazer o quê? As regras lá, né? Ó. E aqui é um exemplo do quê? De junção natural. Lembrando que a junção natural sempre ela é expressa pela igualdade, né? Então, no Oracle, isso daqui funciona muito bem. No SQL Server não existe, tá? R junção natural T. R junção natural T. O resultado desse cara aqui, então, primeiro se criou o quê? O produto cartesiano, né? Para depois, ó, o produto cartesiano entre R e T é esse cara aqui, ó. Né? E aí depois eu tenho o quê? Essa especificação, ó, R de B maior ou igual a T de D. R de B, é essa coluna, maior ou igual a T de D. 2 é maior ou igual a 6? Falso. 2 é maior ou igual a 8? Falso. 2 é maior ou igual a 1? É verdadeiro. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, aí 3. Opa. 2 é maior ou igual? É T de D, desculpa, pessoal. A 1 não é. 4 é maior ou igual a 6? Falso. 4 é maior ou igual a 8? Falso. 4 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. 3, 4, 7, 8. 4 é maior ou igual? R de B, R de B. Maior ou igual a T de D. T de D. Estranho que não está batendo essas expressões, não. Será que é o mesmo exercício? Então, vamos lá. Esse cara aqui, ó, é uma junção entre R e T. Fiz o produto cartesiano. Tenho que fazer o produto cartesiano entre R e T. Entre R e T. Tá aqui o produto cartesiano. A junção das tabelas R e T acima sobre as colunas R de B e T de B. R de B e T de B. Ó, aqui é T de D. R de B é esse cara. T de B é esse cara aqui, ó. 2 é maior ou igual a 2, verdadeiro. 2 é maior ou igual a 4, falso. 2 é maior ou igual a 3, falso. 4 é maior ou igual a 2, verdadeiro. 4 é maior ou igual a 4. Ué, se eu tenho duas colunas aqui. Ah, mas aqui, pessoal, é junção natural, né? Então, 2 é igual a 2 aqui, ó, e 4 é igual a 4. Então, é por isso que ele só está pegando esses dois aqui. Quando eu tenho junção natural, se os dois valores eles são iguais, um automaticamente cai fora, ó. Um automaticamente cai fora. Entre R de B e T de B. T de D. Então, fica 3, 4, 7, 8. 3, 4, 7, 8. 1, 2, 2, 6. 1, 2, 2, 6. Tá? E no Oracle, seria o quê? Select asterisco from R, natural join T. Só isso. Como o Oracle ele já sabe do dicionário de dados dele que os dois nomes são iguais e do mesmo tipo entre as tabelas que eu estou selecionando, a gente não precisa colocar mais nada. Só o natural join já é suficiente. Né? Bom, aqui a gente tem também junção entre as tabelas R e T sobre as colunas R de B e T de B. A mesma coisa no SQL, né? Não tem como reconhecer esse tipo de join, então a gente teria que fazer o quê? O tal do inner join. Então, from R, inner join T, com R de B igual a T de B. Esses dois campos são iguais. E aí eu selecionaria o que eu queria, ó. R de A, T de B, T de C e T de D. Tudo isso vindo da onde? Também da álgebra do produto cartesiano, tá? Que está sendo feito aí. O produto cartesiano, então, na verdade, é montado primeiro para depois ser feito os filtros. Tá? Bom, aqui é um exemplo, então, só de para fixação, né? A gente tem essas três tabelas, funcionário, carga e departamento.
e aí depois a gente precisa fazer com que seja transformado em álgebra relacional e SQL, esses caras aí, ó. Select todos os funcionários do departamento D1. Nome a matrícula de todos os funcionários do departamento D1. A matrícula é o nome do respectivo departamento de todos os funcionários. Tá? E aí vai, né? Aqui é um exercício, na verdade, para vocês verificarem aí certinho, né? De como está fazendo a resolução deles. Ok? Esse cara aqui, na verdade, não vou corrigir aqui com vocês, lógico que vocês não fizeram ainda, né? Mas ele já vai estar disponível. Não fiz ele. Mas eu acho que já está disponível nessa parte aqui, ó. Não, pior que era para estar lá mesmo. Eu não deixei disponível, só deixei disponível. Ah, eu fiz em SQL, ó. Edita. Tá? Aqui é o script para vocês pegarem e, na verdade, fazerem tanto SQL como Oracle. Isso daqui é o script para vocês fazerem a inserção daqueles valores lá. Tabela RST, para depois fazer a select, baseada naquilo. Só estou estranhando de ele não ter o dado, o exercício pelo menos parcialmente feito, porque geralmente eu deixo. Bom, tudo bem. Depois eu pego e pelo menos então faço um parcial desse cara aqui, ó. Tá? Mas é importante vocês tentarem fazer, baseado na disciplina de álgebra relacional que a gente já teve aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui só é o exercício de álgebra, né? Ó, o resultado parcial está aqui sim, pessoal. Ó, nome de todos os funcionários do departamento D1. Nome da matrícula de todos os funcionários do departamento D1. Nome, matrícula e nome dos respectivos departamento de todos os funcionários, ó. Então, já deixei aqui feito realmente, tá? Já está lá para vocês, nesse material de álgebra, que é o que a gente já estava antes aí. Ok? Bom, indo, né, logicamente aqui depois, pessoal, tem o que, né? A pastinha para vocês fazerem a configuração aí, instalação do Ubuntu, numa máquina virtual mais o Linux Developer. O Linux Developer, lembrando ele de graça, né? Você pode estar utilizando ele para desenvolvimento ou homologação, desde que não esteja em produção. A Microsoft dá para a gente essa oportunidade de ter o produto total, né, sem pagar licença aí. A gente só não pode, obviamente, colocar ele em produção, senão a empresa pode ser autuada aí. Tá? Bom, vendo, né, essa parte, a gente já começa a ver um pouco do Transact, do PLSQL. Logicamente, eu não consigo passar os dois para vocês, mas, pelo menos iniciando com o Oracle, acredito que seja melhor, porque o SQL, ao meu ver, é um pouco mais fácil. Tá? Na parte de administração, eu gosto mais do SQL, mas na parte de desenvolvimento, eu gosto mais do Oracle. Tá? Então, cada um, óbvio, tem suas vantagens e desvantagens aí. Ok? Bom, sobre a parte do PLSQL, né? Ele é uma linguagem extremamente versátil da Oracle. Né? Então, o SQL, na verdade, o PLSQL incorpora vários recursos aí da linguagem de programação, né? E foi já há um bom tempo projetada entre as décadas de 70 e 80. Tá? Então, não é hoje que o Oracle existe, tá? O Oracle existe há um bom tempo aí no mercado. Tá? É uma tecnologia empregada pela Oracle e por ferramentas Oracle. Tá? A instrução básica para o Oracle é um select, e aí eu posso ter o opcional do distinct, e aí eu tenho as colunas que eu quero, né? From, tabela. Sempre no Oracle ele vai exigir que seja colocado from a tabela. Tá? Se você não colocar nada, ele não vai executar, ele não é igual ao SQL. Ele precisa, um select precisa de tabela no Oracle. Ok?
Uma cláusula select especifica as colunas a serem exibidas. Uma cláusula from especifica a tabela que contém as colunas listadas na cláusula select. Então, o select ele vai especificar o que você quer exibir, quais são as colunas daquela tabela que você quer exibir. O from vai especificar qual é a origem do seu dado. Tá? Sempre você vai conseguir ver onde você vai especificar para que o dado seja pego para ser mostrado. Então, select é uma lista de uma ou mais colunas, distinct suprime os valores duplicados, coluna seleciona a coluna nomeada, apelido fornece cabeçalhos diferentes às colunas selecionadas, que é o famoso S. E from, tabela específica da tabela de conteúdo com as colunas. A instrução SQL sem restrição entre maiúscula e minúscula, atenção, tá? Tanto o SQL Server quanto o Oracle, eles não ligam maiúscula e minúscula quando é colocado em comando, tá? Quando eu tenho a aplicação nos dados, aí realmente não tem o que fazer, tá? Ele vai ser case sensitive aí. Instruções SQL podem estar em uma ou mais linhas. As palavras-chave não podem ser abreviadas ou divididas entre linhas. Normalmente, as cláusulas são colocadas em linhas separadas, justamente para manter a parte da codificação um pouco mais tranquila de se atender, né? De se entender. Guias e indentações são usadas para aperfeiçoar a legibilidade. Então, as indentações, apesar de não serem obrigatórias na linguagem SQL, é bastante recomendado, né, para que você coloque certinho para poder ter uma boa parte de manutenção depois do seu código. Selecionando colunas, select asterisco from depth, esse cara aqui, então, ele vai fazer com que seja o quê? Retornado todos os campos da minha tabela. Se eu tiver 2.000 colunas dentro do departamento, ele vai mostrar as 2.000 colunas para mim. Tá? Logicamente, não é recomendado que vocês utilizem sempre o asterisco. É recomendado na parte de teste, mas na hora de realmente colocar em produção, é legal que você especifique o nome das colunas. Select, CD depth, NM depth, ramal from depth, esses caras aqui já são colunas específicas. Ó. Tá? CD depth, NM depth, from depth são outras colunas aqui. Ok? Isso é a seleção de colunas que a gente tem. Para a gente poder, aqui no caso do Oracle, tá? Se a gente quiser, na verdade, fazer com que o nosso SQL Plus tenha alguns ajustes, a gente teria que dar esses comandos aí. Só que a gente não vai utilizar o Plus, tá? A gente vai utilizar uma outra ferramenta. Ok? Bom, justificativa default, né? Dados à esquerda, né, são de caracteres ou data, e dados à direita são caracteres numéricos. A gente está bem acostumado com essa parte, por quê? Porque o Excel, por exemplo, ele já faz até isso para você, né? Se o seu dado é do tipo caracteres, vai ficar na posição tal. Se ele é numérico, na posição tal. Tá? Bom, nós podemos fazer a criação também de expressões utilizando os dados, os tipos de dados number e date, né? Com os operadores aritméticos aí. Select CD carga, NM cargo, VR salário mais 100. Esse cara aqui, ó, são todos os dados da minha tabela física, né? Esse cara aqui que caiu, tá, ó, ele é uma tabela virtual, ele é um campo virtual. Não existe, vai ser criado na hora, em tempo de execução. Ok? Esse cara aqui, então, ó, é o valor do próprio salário mais 1.000. Os operadores de precedência são os mesmos, que a gente já tem na matemática aí, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração, correto? Cada um, obviamente, tem o seu peso, né? De ser executado primeiro,
a multiplicação e a divisão primeiras, depois a soma e a subtração. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 12 vezes salário mais 100. O que ele vai fazer primeiro? O 12 vezes salário, né? Ó. Por quê? Porque é a multiplicação entre variável e dado fixo, ou vice-versa, ou duas variáveis. A primeira parte é a multiplicação. Para depois desse resultado, ele somar mais 100. E a gente pode reparar que, se a gente inverter as ordens, né, a gente tem um resultado totalmente diferente, tá? Beleza. Bom, aqui, se a gente quer fazer o quê? A inversão da ordem de priorização, VR salário mais 100, ele está entre parênteses. Primeiro você executa esse, para depois você executar esse cara aqui, ó. Ok? Definindo o valor nulo, né? O que seria um nulo aí? O nulo, o valor nulo não está disponível, não é atribuído, é um valor desconhecido e não é aplicável. Um valor nulo não é o mesmo que zero ou espaço em branco. O nulo, simplesmente, é a ausência total do dado, tá? Não é nada. Além do que isso. Por isso que a gente não consegue fazer muitas coisas quando a gente tem número. Se qualquer valor da coluna em uma expressão aritmética for nulo, o resultado será nulo. Select CD cargo e mini cargo, VR salário mais 100. From cargo. Aqui, nesse caso, a gente só está fazendo a soma, né, dos valores aí de salário para ele estar mostrando. E CD cargo e NM cargo a gente não sabe, basicamente, ó, que data tem nele. Bom, nós conseguimos fazer a parte do alias de um cabeçalho de coluna, útil para quando a gente quer resultados, e a gente está apresentando esses cabeçalhos aí, né, já de um meio legível para o usuário tá entendendo o seu dado, né? Segue imediatamente o nome da coluna, a palavra as é opcional entre o nome e a coluna do apelido, o nome da coluna e apelido. E necessita de aspas duplas caso tenha espaço entre caracteres especiais ou faça distinção entre maiúscula e minúscula. Se a gente colocar entre aspas, né, o que tiver escrito dentro desse entre aspas vai ser o exibido. Ok? Utilizando o apelido para coluna, na coluna aqui, ó, geralmente a gente coloca ou o que a gente quer, ou deixa sem nada. Ó. O único caractere especial válido para esse caso é o dólar, tá? O resto, a gente não consegue fazer a aprovação mais fácil deles. O resto a gente não consegue colocar aqui, ó, como caractere especial, né, para a gente poder, na verdade, estar utilizando. É o único caractere especial, ele, o underline, né, que pode ser utilizado sem a utilização do aspas aqui. Operação de concatenação no Oracle é bastante comum essa operação, né, e geralmente é representado por duas barras verticais, que é o nosso famoso pipe. No SQL Server não existe esse cara fazendo concatenação dessa forma. Tem que ser pelo mais, tá? E mais uma vez, para se fazer concatenação, é necessário que já esteja o quê? Em string, tá? Select CD cargo, pipe, mini cargo, as, código, nome. Aqui a gente está dando um apelido para a coluna, from cargo. Strings literais de caracteres. Uma literal é um caractere, um número ou uma data incluído na lista do select. Valores literais de caracteres e data devem estar entre aspas simples. Cada string de caractere é gerada uma vez para a linha retornada. Então, aqui ele só deu algumas características, né, sobre a parte de literais caracteres aí. A exibição das colunas, das consultas, é de todas as linhas, incluindo linhas duplicadas, tá? Então, se a gente tiver aqui, ó, um select, cd cargo, from, funcionário, o padrão
é fazer o quê? A replicação. Se eu tiver esse CD cargo repetido aí, beleza, o SQL não vai reclamar. Tá? Agora, para a gente fazer a eliminação dessas linhas repetidas, a gente utiliza um cara chamado distinct. É ele que vai fazer a distinção entre os dados diferentes aí. Ó. Tá? Não tendo dado igual, ele não coloca. Tá? Não tendo dado igual, ele coloca no resultado. O distinct atua sobre a linha do select, e não sendo possível ter dois distinct na mesma select. Então, se, por exemplo, eu tiver aqui outro campo, nome, cargo, desk, cargo, alguma coisa assim, ó, eu não conseguiria utilizar ele para um para cada. Eu teria, o meu distinct já serviria para todos os campos que eu estou colocando na minha cláusula select. Tá? Limitando ainda linhas, né, selecionadas, restringe as linhas retornadas usando a cláusula where. A cláusula where pode comparar valores em colunas, valores literais, expressões aritméticas e funções. Formada por 3 elementos: nome da coluna, operador de comparação e nome da coluna, constraint ou lista de valores. Então, essa parte de limitação das linhas, sempre eu vou estar limitando as linhas, se possível, numa condição where. Tá? Quando a gente não tem where, ele vai trazer o quê? Todos os dados que contém dentro daquela tabela para mim, desde o início até o final. Usando a cláusula where, select nm matric, mn func from funcionário where code cargo igual a C02. Ok? Dessa forma a gente começa a fazer o quê? A eliminar linhas do nosso dataset. String de caracteres e valores de dados aparecem entre aspas simples. Os valores de caracteres fazem distinção entre maiúsculos e minúsculos, e os valores de data diferenciam formatos. O formato de dado default é dia, mês e ano. Esse mês aí, ele é por extenso, tá? Aliás, no Oracle é por extenso, no SQL não. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, 1 de 1-93. Isso daqui é a data de emissão dele. Tá? Os operadores de comparação são um desses daí. Igual, menor, menor igual a, maior igual a, né? Diferente. Correto? Ainda aqui nas operações de comparação, use o operador em comparação de condição que compara uma expressão a outra. Eles são usados na cláusula where seguindo os exemplos. Nesse caso aqui, ó, hire date igual a 1 de janeiro de 95, sal maior ou igual a 500, name igual a Smith. Tá? Beleza. A gente tem outros operadores de comparação, né? E tem uma lista aqui dos significados dele. O between e o end, né? Entre dois valores, eles são incluídos os próprios valores. A gente tem um in, que é uma lista. Vincula qualquer um de suas listas em seus valores. Então, o que tiver dentro dessa lista, ele vai trazer. O like, né? Vincula um padrão de caracteres. Então, se eu tenho ali conjuntos, né, próximos, a gente poderia estar fazendo essa seleção de dados, né, aproximadamente. E o SNU é um valor nulo, ou seja, não tem ninguém ali, né, não tem nada de valor nenhum para a gente poder fazer alguma definição. Ok? O operador between, né, utilizado para imprimir, exibir linhas baseadas em faixa de valores. Tá? Então, aqui, ó, VR salário, between 450 e 750. Então, aqui ele já está limitando um pouco. Né? O in, ele justamente faz o teste do quê? Né? Em vez de eu estar utilizando o between, que é entre uma faixa, aqui ele vai escolher, né,
o que vai ser exibido aí. Então, nesse caso, o código do carga igual a C1, C3 e C4. E o C2? O C2 ele não está nessa lista, ele não vai aparecer os resultados para você. Só vai aparecer resultado onde CD carga igual a C1, C3 e C4. Ok? Utilizando o operador like para pesquisar caracteres coringa aí, né? O que quer dizer o like? O like quer dizer como, né? As condições de pesquisas podem conter caracteres literais ou numerários. Porcento denota 0 ou muitos caracteres. Underline denota um caractere. Então, se eu tenho, por exemplo, que fazer a procura de uma palavra que eu saiba que existe um caractere, mas não sei, que existe algum caractere, mas não sei qual deles eu vou ter que utilizar provavelmente o porcento, tá? Para poder, na verdade, pegar e fazer essa parte aí de achar esse dado, vamos dizer assim, entre aspas, né, com coringa para vocês. O porcento, ele denota o quê? De 0 a mais caracteres, isso em sequência, tá? Agora, quando eu tenho underline, não, eu tenho que já utilizar um único caractere para que seja o quê? Verificado, tá? Você pode combinar caracteres de vinculação padrão. Nesse caso aqui, ó, where nm like jo porcento, esse jo porcento aqui, ele está servindo como, assim, como se fosse o caractere coringa mesmo. Eu tenho que ter jo, certo? Nesse caso do nm func, e o resto pode ser o que quiser. Tá? Então, a utilização do like, a procura aproximada. Logicamente não é recomendado, né, mas ele existe. Então, aqui, ó, se eu coloco %RO%, entre aspas aqui, quer dizer que eu tenho que ter o RO em qualquer lugar do nome. Se eu coloco underline 0%, tá? Quer dizer que o underline é o único caractere que tem que ter aqui, não importa qual. Eu tenho no segundo caractere a letra O e depois no terceiro eu tenho daí para frente alguma coisa, né? E tem opção também de quando, por exemplo, a gente tem blogs, por exemplo, de programação, pelo menos o que eu vejo muito, né? O que acontece? Você, na verdade, precisa que o programa, o SQL procure, né, se está, na verdade, contido ou não dentro do campo que você quer, aqueles caracteres especiais, que é o porcento e o underline. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente coloca porcento, arroba, underline, porcento, esse porcento e esse primeiro e esse último porcento é em qualquer lugar de carga. Arroba, underline, o que eu estou falando? Olha, o caractere de escape seu é o arroba. Colocando o arroba aqui e o próximo caractere aqui, ó, ele vai ter uma única posição. Tá, ó. Então, eu tenho que ter alguma coisa logo no início, eu tenho que ter um caractere, tá, nessa posição, e depois eu posso pegar qualquer parte aí dali para trás, qualquer coisa, que o asterisco, que o porcento aceita tudo, né? Só que isso daqui, esses dois caras aqui, ó, esse porcento e esse porcento, eles estão como se fosse o quê? Comandos do SQL, tá? E o underline? Por que o underline não funciona como sendo um comando do SQL? Porque nativamente ele né? Mas quem está fazendo para mim essa escapada é esse escape arroba aqui, ó. Tá? Então, isso daqui faz tornar com que o próximo underline aqui seja feito o quê? Né? Com que o próximo underline seja um underline realmente, não um caractere especial de procura. Ok? O operador null testa valores que são nulos. Um valor nulo significa que não está disponível, não atribuído, desconhecido ou não aplicável. Assim, não é possível testar com valor igual, porque o valor nulo não pode não pode ser igual ou desigual a qualquer outro valor.
Então, se a gente tem um pedaço aqui, ó, o VR salário, ele está realmente como nulo, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que em VR salário eu não tenho nada, a ausência é total, tá? Acho que por enquanto é só isso daí mesmo. Então, é colocado o SNU aqui justamente para quê? Para ele comparar se o VR salário é igual a esse cara aqui, ó. Tá? Quando for necessário para ter uma correspondência exata para os caracteres porcento, use underline a opção de escape. Então, aqui, ó, nesse caso, where mmcargo like porcento arroba underline. Opa, isso daqui a gente já tinha visto, né? Bom, operador, né? Lógicos aí, end, or ou not. O end retorna true se todas as condições de comportamento forem true. O or retorna true se cada condição de comportamento for igual a true. Tá? E o not retorna false se a condição seguinte retorna true se a condição seguinte for false. Então, ela vai fazer sempre essa inversão aí, tá? De operador, né? Um operador lógico combina o resultado de duas condições de componentes para produzir um único resultado. Com base neles, inverter o resultado para condição única. 3 operadores lógicos disponíveis são o AND, OR e o NOT. Tá? O AND exige que ambas as condições sejam true. Então, nesse caso aqui, ó, esse cara, where CD carga igual a C5, precisa ser verdade, e ao mesmo tempo o ES salário tem que ser maior ou igual a 2.000. Correto? Então, nesse caso aqui, o AND está sendo o quê? O elo de ligação entre os dois. Entre os dois filtros, tá? Beleza? Os dois tem que ser true, tem que ser verdadeiro. Aqui, ó, eu fiz uma tabela verdade mais para vocês se alinharem aí, né? Então, true com true é true no end, ó. True com false é false. Aí no Oracle tem uma diferença no SQL Server, tá? True com nulo, para o SQL Server é nulo. Aliás, para o Oracle é nulo. Tá? Olha o outro nulo aqui, ó. Nulo com nulo, para o Oracle é nulo. Tá? Aqui no true deu nulo, aqui no false deu falso. Ok? Beleza? Or exige que cada condição seja true. Então, eu tendo uma única condição true, o meu or não precisa ser mais testado. Eu sei que um deles já foi o quê? Já foi passado e é verdade. Where CD carga igual a C5, or VR salário maior igual a 2.000. Ou CD carga igual a 5, ou VR salário é maior igual a 2.000. Correto? Então, ou um ou outro, se ele obedecer, já era, tá dentro. Aqui a tabela verdade do OR, né? Ó, true com true or true dá true. True or false dá true. True, true or null dá true. Tá, ó. Agora o resto, né? Ó. False com true dá true. Lembre-se que é no U, né? Ó. False com false dá false. Isso daqui é um dos únicos jeitos. E depois a gente tem o false com null dá null. E depois, null or true dá true. Né? Null com false dá null. Null com null dá null. Ok? Not nega operador usado na operação. O operador not pode ser utilizado também com outros operadores SQL, como between, like. Select, CD cargo, NM cargo, wave cargo. From salário, where salário is not null. Então, só vai aparecer aqui os valores onde existe algum valor aí. Por quê? Porque a gente está vendo que o where, né, o is not null aí, ele está fazendo essa comparação de qual salário de funcionário não tem mais nada. Tá vazio não, tá com nulo.
tabela do not aí é bem tranquilo. Se eu dei um not true é false. Se eu dei um not false é true. Se eu dei um not null é null. Tá? Aí ele coloca aí mais alguns exemplos, né? De NM cargo, not, like, ramal, is, tá? Regra de precedência de operadores, vocês já sabem. Primeiro, todos os operadores de comparação, maior, menor, igual. Depois o not, depois o and, depois o or. Nesse caso aqui, né? A ordem de execução usando regras de precedência é: a primeira condição é que o CD cargo seja igual a C7 e VR salário, seja maior ou igual a 350. A segunda condição é que o cargo, CD cargo, seja igual a C1. Então, ela está vendo aqui, ó, nessas expressões, onde CD cargo igual a C1 ou CD cargo igual a C7, end, tá? VR salário maior ou igual a 350. Ok? A cláusula order by, ela classifica duas linhas, né? Em forma ascendente ou descendente. A ascendente sempre é da menor para maior. E a descendente da maior para menor. Tá? E aí a gente tem o CD cargo, aliás, uma select na tabela CD cargo com order by. A gente tem uma outra tabela do cargo com a ordenação do código do cargo ASCII aqui, ó, de ascendente, e VR salário descendente. Podemos, então, fazer a ordenação para qualquer um dos campos que a gente queira. Tá? Apelido em colunas, a gente vai indicar colocando essa letra aqui, simplesmente, o S, tá, ó. VR salário B12, S, VES, S, sal anual, from cargo, where by, order by, sal underline anual. Aqui a gente tem o quê? A classificação por posição de coluna, né? Em vez de eu estar escrevendo o nome aqui da minha coluna, simplesmente eu estou colocando o nome aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem um classificador por várias colunas. Primeiro, ele vai tentar ordenar os nomes, para depois, se tiver nome repetido, a data de nascimento. Se tiver data de nascimento repetida, ele não tem mais nada. Esse cara aqui, o NMFUNC, é ascendente, e o TDADM, ele fala que é descendente, tá? Então, a gente pode, na verdade, fazer com que seja colocado os dois, né? Que não tem problema. Por quê? Porque o order by, na verdade, age em cima da coluna, ó. Tá? Bom, para se conectar no Oracle, pessoal, são esses comandos aí, o SQL Plus ASYS-DBA, SQL Plus banco 1 / banco 1 já era um usuário que eles poderiam estar fazendo. Select Table Name from User Tables, uma das tabelas de sistema que a gente tem. Tá? Bom, estrutura de uma tabela no PLSQL, a gente consegue ver esse comando aí, ó, desc. Tá? Para sair do SQL, para sair do PLSQL, só dá o exit, pelo menos que está ali na coluna Linux, tá? Beleza, pessoal. A gente viu aqui, ó, a parte do PLSQL. O que vocês vão fazer é o quê? Justamente estudarem. Só isso daí. Hoje é só o PLSQL, é um só. Tá? Mas o que vocês já podem fazendo é o quê? Esses exercícios aqui, ó, do banco e tal. Tudo bem aí? Mais perguntas aí, pessoal? Dúvidas? Tranquilo. Fechou, então. Tranquilo também. Agora começa a SQL, é uma parte um pouco mais fácil, né? Ele é mais palpável, vamos dizer assim. Né? Então, disciplina nessa parte eu, pelo menos, acho mais fácil. Mas é legal a gente saber toda essa parte da álgebra, por quê? Porque a álgebra em si, né, é ela que modela o comando SQL. Se a gente conseguir construir bons comandos em álgebra, possivelmente a gente já consiga construir bem comando SQL também. Tá ok? Bom, fechou então, pessoal.
Se não temos mais dúvidas, estou encerrando a aula por aqui, já deixo depois a gravação disponível, tá bom? Beleza. Beleza, então. Boa noite aí a todos, né, pessoal? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.